político, que a gente tem hoje, os políticos aí, realmente são figuras, porra, figuras assim que a gente olha, caramba, esse cara chegou na presidência. Eu lembro que pra prefeitura do Rio, o Caceta lançou um Macaco Tião. Macaco Tião. A gente teve uma penca de prefeito aí, de repente, a menos que... Provavelmente, se fosse hoje... Eu votaria. O Macaco Tião teve a felicidade que era ainda voto escrito. Né? Então, como na época nem tinha internet, não tinha nada, mas deu uma viralizada na coisa, foi capa da Veja, porque a gente lançou bom pra caramba, meio sem querer, porque a Zool, na época, lançou uma campanha de adoção de animais. E aí a gente não tinha a menor condição, foi da minha, do Bussunda, vamos adotar o Macaco Tião para fazer uma ação de marketing, para a gente ficar conhecido, a gente fazia jornalzinho, só que não tínhamos condições nenhuma de adotar. Então a primeira coisa que a gente fez em conjunto com o Planeta Diário, que eram 2 grupos, a gente bateu lá, vamos rachar a adoção do Macaco Tião. Aí, beleza, a gente brincava com isso, que o Macaco Tião passou a ser o nosso funcionário mais bem pago, longe, dividido por 2, não sei o quê. E aí, quando chegou no ano da eleição, a gente tinha lá o acesso a ele, resolvemos lançar, porque estava muita coisa, já tinha tido uma eleição onde o voto nulo, tinha um surto da dengue no Espírito Santo, o primeiro que teve, e aí ninguém votou no mosquito. Votou mosquito, a gente falou, até uma certa indignação. E aí a gente fez um negócio que todo mundo falou, não era pelo voto nulo, a gente fez uma campanha contra o voto obrigatório, que era, se o voto é obrigação, vote Macaco Tião. E aí começou a colar, a gente faz debate, só que começou a ir um monte de gente atacando da esquerda e da direita, que era um desserviço à democracia. Aí quando a gente lançou um manifesto mesmo dele, fizemos um comício no Circo Voador, e que depois a gente repetiu com o Seu Crespo em 2002, 30 anos depois, que era a ideia de fazer de verdade a campanha. E aí lançamos, plástico, né, Macaco Tião, camiseta, e aí colou o negócio de o candidato que já vem preso, né, que era uma coisa premonitória, né, porque depois dali quase todos foram aqui do Rio. Maravilhoso. E tinha o negócio de você ter uma proposta assim, a sociedade não gastaria, né, porque ele já estava em cano, entendeu? Você já era eleito em cano, e aí teve essa coisa, mas a gente sempre gostou dessa onda de jogar o humor com a realidade, né? Mesmo o Seu Creyson, que era um personagem absolutamente fictício, de dente pintado, nada realista, barriga de travesseiro, falando esquisito. E aí a Justiça Eleitoral, na época, baixou uma norma que foi basicamente contra a gente, porque só a gente que tinha programa, na época o Pânico não existia, e o CQC também não. Então só a gente que fazia humor, digamos assim, político. Que para você fazer piada ou humor com um candidato, tinha que fazer com todos, para ser igual. No primeiro turno era impossível, tinha 20 e poucos candidatos, você não tinha... então tá, vamos lançar candidato próprio. Então estamos lançando o nosso candidato, foda-se. Entendeu? E aí, quando chegou o segundo turno, que obviamente nosso candidato não iria para o segundo turno. Obviamente naquela época, porque hoje... Não, porque qual é a questão? Na época do Macaco Tião, o voto poderia ser até... O primeiro voto aberto no Brasil, foi no Paraná, Londrina, Maringá, uma porra daquela. O cara chegou assim, pegou o primeiro, era Macaco Tião. O cara escrevia Macaco Tião. O sujeito escrevia Macaco Tião. Quando o cara falou assim, eu votei em você no Seu Creyson. Não, votou nulo. Não tinha Seu Creyson para você escrever. Então, você não contabiliza esse... Você pode até chegar assim, o aumento de voto nulo foi atribuído àquele negócio. Mas no caso do Macaco Tião, óbvio que não era contabilizado o voto do Macaco Tião. Mas os votos nulos eram contabilizados e teve muita coisa de... O voto era escrito, nego fotografava, mostrava, então tinha Macaco Tião escrito. Então era um voto mais assim que acontecia. Aí no caso do Seu Crespo foi mais ou menos isso que a gente chegou. Não pode ter uma nossa candidatura própria, só que a gente ficava no programa fazendo paródia de programa eleitoral, caramba, fazendo lá debate, o Seu Crespo contra não sei quem, e o partido, as promessas de campanha. Só que a gente teve a ideia, vamos fazer um comício de verdade. Aí a gente chegou e num programa lá, acabou o programa, Maria Paula falou assim, olha, dia tal, em São Paulo, na Praça da República, o comício de encerramento da campanha do Seu Crespo. Foi isso. Pode tentar na internet separado. Aí chegamos lá, tinha 15 mil pessoas.
E eu cheguei a ser... A gente não tinha a menor noção que ia ser aquilo. E as pessoas produziram faixa, tinha O Povo Não Tem Dente, Seu Cleiton, Presidente. Aí tinha... E aquela coisa de multidão mesmo, né? Aquele mané que carrega a menina no ombro e não vai comer, né? Tipo, sem internet. Sem internet, sei lá. Aí deu aquele barulho, estava no meio da campanha eleitoral. Eu me lembro assim que eu estava caracterizado de Seu Cleiton, eu tive que decorar um comício inteiro, porque não dava para ficar lendo na hora. Eu passei a noite decorando a porra. Quando a gente chegou lá, aí tinha assim, não, que a Ana Maria Braga quer falar com você. Aí estava Ana Maria Braga e Louro José. Aí começaram a entrevistar, não a mim, né? Entrevistar o Seu Cleiton, né? Qual é que o Seu Cleiton vai fazer. Não, né? E aí foi muito doido, que quando eu acabei de falar com a Ana Maria Braga, tinha um monte de televisão e rádio, e todo mundo querendo entrevistar o Seu Cleiton. Eu ficava falando um monte de merda. E eu entrei, eu nunca tinha tido essa coisa de ator, de... o personagem me tomou. Eu fiquei tanto tempo falando como o Seu Cleiton que para desarmar, assim, levou tempo também. Assim. E é muito doido, porque no meio do canteiro deu 15 mil pessoas e a produção recolheu e me deu, eu tinha guardado uns 4 ou 5, mas na época era mais, que era cartas de pessoas que levaram para tipo, pedindo a operação do SUS, cadeira de roda, dentada. E o nego que te abordava, não, se o senhor foi eleito, eu falei, eu não vou ser. Eu não sou candidato. O cara fazendo, mas se o senhor foi eleito, eu não sou candidato, eu sou personagem de um programa de humor. Eu tenho dente pintado. Mas se o senhor foi eleito, eu falei, porra, eu não vou ser eleito, caramba. Então, tem um negócio ali também, obviamente, a maioria da galera, a esmagadora estava de sacanagem ali também, óbvio, estava zoando. Mas tem uma galera que até em transe junto, vê lá, dava cartinha para dar pro político, entendeu? Eu falei, pô, tá doida, entendeu? A eleição de São Paulo aí, cara, você viu a loucura que foi, pô? Pô, E aí é um bom exemplo isso, porque a eleição de São Paulo tem uma influência muito forte da internet, da informação. Chegou a fazer exercício depois, assim... mental, tipo, como seria isso hoje com a internet? Cara, hoje ainda nem tá começando, né? Porra, hoje ele tava eleito, cara. Não, daqui umas 2 eleições tu não vai saber se o candidato existe, cara. Entendeu? Tu não vai saber se o camarada que você vai votar para deputado, olha só, você vê, você não tem a menor ideia se o camarada é real ou não é real. Verdade. Entendeu? Assim, então as coisas estão ainda meio no balão de ensaio, entendeu? Você pode, a quantidade de brincadeira que você faz hoje com Lula e Bolsonaro andando de mão dada pela praia. Isso é assim, com uma grana mesmo, você não distingue, entendeu? Uns 3 anos atrás, eu ia fazer uma série que depois foi cancelada sobre o Sérgio Cabral. Já tinha esse negócio, como é que a gente ia representar o Sérgio Cabral? Aí veio uma galera de inteligência artificial, já assim, você quer como? Entendeu? Você quer que o Sérgio Cabral pareça um desenho animado? Você quer que o Sérgio Cabral pareça uma coisa assim, que meio uma animação, né? Ou você quer que pareça o Sérgio Cabral? Entendeu? Se você quer que pareça, tudo é orçamento. Só que naquela época, e para parecer de verdade, era grana pra caramba. Isso vai baixando. Porque as coisas vão ficando... vai evoluindo. E daqui a pouco fica viável. Entendeu? Eu vi um negócio na Netflix sobre deepfake, que era uma série que começava o Trump, a imagem do Trump, falando mais absurdos que ele já fala, mas as coisas mais assim racistas possíveis. Aí quando abria, se era um comediante negro falando, ele saía já online com a voz do Trump sincronizada dentro dele. Aí eu falei, se você reparar bem, você vai ver que tem uma coisinha ali que é estranha. Mas daqui a um tempo... Se você pagasse naquela época, o cara falou, se você gastar um pouquinho mais, já não vê. Entendeu? Assim, aquela coisa de você vai... Assim, teve um ator que morreu quando faltava não sei quantas poucas cenas para o último Star Wars ou Star Trek, não sei o que foi, um ator inglês. Aí eu falei, o cara, pô, ferrou. Só que os caras, obviamente, para não ferrar, os caras pegaram mais, na época, 10 milhões de dólares. O cara tinha um bando de banco de imagens, as cenas que faltavam complementaram com o cara morto, né? Então, assim, era uma questão de orçamento, entendeu? Então, você, cada vez mais, esse troço vai ser
mais pirante, né, Tinha velho? até uma discussão nos Estados Unidos sobre isso, né? Sobre a utilização da pessoa falecida. Vamos lá, você falou, né? São Paulo. O Pablo Marçal já é um avatar, já é um negócio meio que não existe, entendeu? Sim. Camarada. E essa coisa que o Trump, eles têm, os camaradas sabem como desperta. É o fale mal, mas fale de mim, num jeito jogado ali. Então o cara fala, absurdo, foda-se. Não, eu vou voar e não sei o quê, todo mundo vai ganhar $1 milhão. Foda-se, entendeu? Assim, eu comi a mulher do cara ali, foda-se, qualquer coisa. Então já foi essa maluquice. A coisa mais engraçada foi a cadeirada, porque foi totalmente analógica, né? Assim, poucas coisas são mais analógicas que uma cadeirada. Mas a vida real. Né? Mas o camarada é isso, entendeu? O camarada é um coach que você que perdeu um monte de gente no alto de uma montanha, guiando as pessoas. Aí o cara, depois de perder, o cara não sabe subir um morro, mas depois vai governar a maior cidade de Paris, e tudo bem.